Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 19, capítulo 144. Claro, Yuki assentiu com a cabeça, pegando a caneta e o papel de Komatsu e lhe dando seu autógrafo. Após algumas palavras adicionais, Toriko e Koko se lembraram de sua missão de capturar baleias-balão. Embora Yuki e Jiro já tivessem capturado algumas, Toriko sabia que nem todos estavam tão dispostos a compartilhar quanto ele. Ele precisava capturar alguns para si. Sabendo que as baleias-balão já haviam terminado de desovar e estavam prestes a partir, Toriko não perdeu tempo e pulou no mar. Koko seguiu rapidamente. Komatsu queria ir com eles, mas Yuki o impediu. Com a habilidade de Komatsu, ele só conseguiria envenenar as baleias-balão. Seria impossível para ele capturar uma única baleia saudável. Aquelas batidas na porta ainda são um pouco grosseiras demais. Jiro observava os dois na água capturando baleias-balão e balançou a cabeça. Koko usava uma pistola de impacto, enquanto Toriko usava os dedos diretamente. Embora ambos tivessem tido sucesso algumas vezes, também cometeram erros. Aos olhos de Jiro, a técnica de golpe paralisante deles era tão grosseira que nem dava para olhar. E não era só Jiro que pensava assim, até Yuki achava isso. Tendo aprendido com o próprio Jiro, Yuki tinha certa confiança nessa área. Embora Toriko e Koko tivessem aprendido a técnica de golpe paralisante na Organização Gourmet Mundial, os instrutores de lá não se comparavam a Jiro. E nenhum dos dois havia concentrado seus principais esforços em golpe paralisante, então era normal que sua técnica parecesse rudimentar. Também era normal que eles não se concentrassem em bater na porta. Tanto Toriko quanto Koko tinham seus próprios demônios do apetite e suas próprias técnicas únicas. Toriko possuía seu olfato demoníaco, e embora seu desenvolvimento fosse mediano nessa fase, ele também tinha seu garfo e faca. Para ele, essas técnicas eram suficientes para estudar. A habilidade de arrombar era poderosa, mas sua eficácia dependia da sua capacidade de aplicá-la. Havia opções melhores, então não havia necessidade de investir muito tempo nisso. Koko era igual. Além de sua visão demoníaca, ele se dedicava principalmente a pesquisar os venenos em seu próprio corpo, criando constantemente diversos anticorpos. A capacidade de gerar anticorpos diretamente no próprio corpo era outra característica daqueles que possuíam células gourmet. Embora a quantidade de anticorpos no corpo de Toriko não se comparasse à de um envenenador como Koko, ele também havia desenvolvido anticorpos contra alguns venenos comuns. Ele não tinha medo nenhum daquelas criaturas venenosas. É claro que formar anticorpos não era fácil. Era preciso controlar a toxicidade e a quantidade de veneno. Caso contrário, um único erro poderia levar à morte em vez de à imunidade. Quanto a Yuki, ele não precisava criar esses anticorpos antecipadamente. O motivo era simples. Suas células gourmet, evoluídas repetidamente além do aumento de nível, também haviam aprimorado suas outras características. Isso incluía naturalmente a produção de anticorpos. Embora as células gourmet de Yuki não fossem à base de veneno, e ele não pudesse se tornar um homem-veneno, sua resistência era muito maior do que a dos outros. Assim, para qualquer veneno que seu corpo pudesse suportar, ele poderia se adaptar instantaneamente e criar anticorpos. Quanto aos venenos que seu corpo não conseguia neutralizar, ele não conseguia criar anticorpos antecipadamente de qualquer forma. Essa característica permitiu que ele criasse anticorpos instantaneamente, ao contrário de Toriko e dos outros, que precisavam fazer isso previamente. Como nenhum dos dois era especialista em bater em pessoas, acabaram envenenando várias baleias-balão. Por sorte, uma baleia-balão envenenada sobreviveu, apenas se tornou intragável. Assim, essas baleias-balão ainda puderam se reproduzir. Caso contrário, suas ações teriam sido um grande desperdício. Como Yuki e Jiro estavam presentes e haviam avisado que a desova havia terminado e que as baleias logo partiriam, Toriko e Koko não capturaram apenas 10. Como na história original. Eles capturaram mais de 30 antes de parar. A luta com a serpente diabólica mais cedo foi muito desgastante. Sem repor minhas energias, meus movimentos ficaram completamente desregulados. Toriko e Koko chegaram à costa, ambos parecendo um pouco debilitados. Eles acabavam de travar uma grande luta com uma serpente demoníaca, e o resultado foi um grave esgotamento de suas forças físicas. Foi por isso que cometeram tantos erros ao capturar as baleias-balão. Depois de capturarem mais de 30, envenenaram outras 70 ou 80. Conseguir pescar tantos já é ótimo. Mas meus braços agora, não tem como eu preparar uma baleia-balão. Koko estava impotente. Preparar uma baleia-balão exigia muita precisão, mas ele não conseguia fazer isso agora. Depois da grande luta e de capturar todas aquelas baleias, ele estava completamente sem forças. Chefe Yuki, poderia me ajudar a preparar as baleias-balão? Ao ouvir Koko, Toriko também ficou surpreso, mas seus olhos brilharam rapidamente ao avistar Yuki. Se ele conseguisse convencer Yuki a ajudá-los, não haveria problema algum. Ele não conseguia ver a panela de sopa de baiacu ainda fervendo ali? Era óbvio que Yuki sabia prepará-la. Quanto a Komatsu, Toriko o havia ignorado inconscientemente. Afinal, Komatsu ainda não era seu sócio, e ele era apenas o chefe de cozinha de um hotel 5 estrelas. Em um mundo normal, isso seria realmente impressionante. Mas no mundo de Toriko existiam restaurantes de 10 estrelas. Então, aos olhos de Toriko, era impossível deixar Komatsu preparar as baleias-balão. A dificuldade era simplesmente muito grande. Na história original, ele só deixou Komatsu fazer isso porque não tinha outra escolha. Suas próprias habilidades culinárias eram muito básicas, limitadas a coisas como grelhar carne. O corpo de Koko estava extremamente debilitado, então a única opção era Komatsu. Mas agora era diferente. Yuki e Jiro ainda estavam ali.
Com Yuki por perto, Toriko naturalmente não depositaria suas esperanças em Komatsu. Ao ouvir as palavras de Toriko, Koko também voltou seu olhar para Yuki. Embora tivesse uma alta opinião de Komatsu, não acreditava que ele fosse capaz de preparar uma baleia baiacu. Portanto, Yuki era o único presente que poderia fazê-lo. Eu posso, mas deixe um para o Komatsu. Koko, você pode orientá-lo na preparação desse. Yuki assentiu com a cabeça. Era um pequeno favor, e ele tinha uma boa impressão de Toriko e dos outros, então concordou. Mas ao mesmo tempo, ele disse para deixar um para Komatsu. Ele queria ver se, com apenas uma chance, a sorte gastronômica ajudaria Komatsu a concluir o preparo. Eu acho que não consigo. Komatsu sabia o quão preciosa era a baleia-balão e o quão difícil era prepará-la. Para ele fazer isso era como jogar um ingrediente no lixo. Você só saberá se tentar. A principal dificuldade em preparar uma baleia-balão é encontrar a localização do saco e das glândulas de veneno. Quanto ao resto é fichinha. Com alguém para te guiar, basta seguir as instruções da Koko. Yuki explicou que além de encontrar os locais, as etapas de corte não eram tão difíceis. Bastava se acostumar com a firmeza da carne. Nesse caso, Komatsu, ouça minhas instruções. Eu lhe direi onde cortar e os dados específicos para os cortes. Koko não recusou. Já que Yuki havia dito isso, ele não se importou em ensinar Komatsu. Enquanto conversavam, Komatsu e Koko estavam prontos. Sob a orientação verbal de Koko, Komatsu começou a cortar. Assim que começou, descobriu que a textura da carne do baiacu era muito diferente da de outros ingredientes. Rapidamente ajustou a sua força. Os fundamentos de Komatsu eram sólidos. Contanto que ele superasse a pressão psicológica, preparar o ingrediente não seria um problema. Logo, sob a orientação de Koko após alguns cortes, a localização do saco de veneno foi exposta. Ficou claro que Komatsu estava a apenas um passo do sucesso. Esse garoto tem um talento incrível para cozinhar, e sua sorte na cozinha só aumentou. Jiro olhou para Komatsu com certa surpresa. Ele achava que com apenas uma chance, mesmo com a orientação de Koko, Komatsu certamente fracassaria. Mas ele nunca esperou que ele tivesse sucesso. Embora Jiro não fosse um chefe, um talento como esse foi suficiente para fazê-lo prestar atenção. Após a limpeza cuidadosa das glândulas de veneno e a remoção do saco, a baleia-balão instantaneamente adquiriu uma cor dourada brilhante. Foi um sucesso. Você conseguiu na primeira tentativa. Komatsu, você é incrível. Koko estava cheio de elogios. Ele também sabia preparar uma baleia-balão, mas dependia principalmente da sua visão para enxergar claramente o interior do ingrediente. Embora desta vez ele estivesse guiando Komatsu, havia uma grande diferença entre ver com os próprios olhos e dar instruções verbais. Assim, pelo fato de Komatsu ter tido sucesso na primeira tentativa, Koko naturalmente ficou muito feliz em elogiá-lo. Isso é ótimo. Pelo menos não desperdicei o ingrediente. Komatsu soltou um suspiro de alívio. Ainda bem que ele não desperdiçou essa baleia-balão. Muito bem. Já que você terminou, eu cuido do resto. Dito isso, Yuki sacou sua própria faca. No instante em que apareceu, atraiu a atenção dos três. Para Komatsu, aquela faca era como um dos utensílios lendários. Um clarão da lâmina emanou e, em seguida, vários sacos de veneno, juntamente com suas glândulas, foram retirados diretamente dos corpos das baleias-balão. Só isso? Mas por que as baleias-balão não mudaram de cor? Toriko perguntou completamente perplexo. Koko também estava cheio de perguntas. Uma baleia preparada corretamente ficaria dourada. Isso era conhecimento comum. Mas as que Yuki acabará de cortar não tinham mudado de cor. Se não mudassem de cor, significava que o preparo havia falhado. No entanto, as bolsas de veneno estavam de lado. Se ele tivesse falhado, as baleias-balão deveriam ter ficado roxo escuras. Resumindo, a série de ações de Yuki e o aparecimento das baleias-balão deixaram os três muito confusos. Foi Jiro quem explicou tudo para eles. Só então eles entenderam que Yuki conseguia remover todos os sacos e glândulas de veneno antes mesmo que os ingredientes tivessem tempo de reagir. Aquela operação parecia irreal para eles. Afinal, o boato era de que apenas 10 pessoas em todo o mundo seriam capazes de preparar uma baleia-balão sozinhas. Agora parecia que aquele boato estava completamente errado. Após terminar o preparo, Yuki cortou uma porção do peixe na frente deles, usando uma parte para fazer sopa e outra para sashimi. Os três, naturalmente, não apresentaram objeções a isso. Quanto às barbatanas, elas foram naturalmente dadas a Jiro. Enquanto todos estavam sentados ao redor da baleia-balão, Toriko e Koko comiam, e os músculos de seus corpos começaram a se contorcer. Isso não acontecia porque suas células gourmet estavam sendo ativadas. Isso ocorreu porque seus corpos debilitados foram instantaneamente reabastecidos, retornando-os ao seu estado ideal. Assim que ficaram satisfeitos com as mudanças, Yuki e Jiro olharam para o mar. Ambos pressentiram algo se aproximando. Chefe Yuki e mestre Jiro, o que houve? Ao ver os dois encarando o mar, Toriko perguntou, um tanto confuso, havia algum outro ingrediente raro por aí? Ou será que ainda havia algumas baleias-balão que não tinham partido? Algo está por vir, algo muito assustador para vocês. Portanto, vocês precisam estar mentalmente preparados. Yuki não havia esquecido a cena da história original em que Toriko e Koko ficaram aterrorizados com a aparição do robô GT. Os Starjun desse período eram de fato muito mais fortes do que eles. Foi somente quando entraram no mundo gourmet que gradualmente conseguiram alcançá-los. Portanto, o Starjun de agora representava uma grande ameaça para os dois. Ao ouvirem o aviso de Yuki, os dois trocaram olhares e não disseram muito, mas seus músculos se tensionaram. Ficou claro que se pressentissem algo errado, agiriam imediatamente. Fosse fugir ou lutar, estarem preparados agora era definitivamente a decisão certa. Assim que os dois estavam prontos, uma figura estranha emergiu repentinamente do mar, carregando uma grande rede cheia de baleias-balão caídas. Mesmo usando um robô GT, Starjun poderia facilmente derrubar baleias-balão.
Que diabos é essa coisa? Toriko e Cocô, em reação ao estresse, entraram imediatamente em modo de combate. A pele de Cocô ficou preta. Quanto mais escura a cor, mais forte o veneno. Para ele entrar diretamente nesse estado agora, Toriko estava na mesma situação. Seu corpo havia se recuperado, mas ele também entrou imediatamente em modo de combate. Ao vê-los, o robô GT coçou a cabeça e, ignorando-os, arrastou suas baleias-balão e se preparou para partir. Esse era o jeito de Starjun. Ele só agia contra quem o ameaçava. Caso contrário, não perderia tempo com essas pessoas. Esses caras da corporação gourmet realmente se esforçam ao máximo para conseguir ingredientes. Eles até fizeram um robô que se parece com o Nitro. Será que eles realmente acham que podem enganar a raça Nitro com isso? Jiro disse com certa exasperação. Capítulo 145. Um robô. E o que é um Nitro? Ao ouvirem as palavras de Jiro, Toriko e Cocô olharam para ele confusos. Eles haviam relaxado um pouco, e por um motivo simples, Mestre Jiro estava bem ao lado deles. Um adversário que era assustador para eles não seria nada de especial para uma potência como ele. Esse é um robô GT, um robô desenvolvido pela corporação gourmet especificamente para capturar ingredientes. Quanto aos Nitro, tudo o que você precisa saber é que eles são uma raça muito especial e inteligente. A questão é que a raça Nitro possui uma inteligência excepcionalmente alta, com uma civilização que pode até mesmo superar a da humanidade. Tentar enganá-los com um robô GT disfarçado para se parecer com um deles é uma missão impossível. Jiro balançou a cabeça, e Yuki concordou silenciosamente. A diferença de inteligência entre a corporação gourmet e a organização gourmet mundial era simplesmente enorme. Os nitros que eles conheciam eram aqueles cuja capacidade de falar havia sido retirada pelos experimentos do nitro azul, sua inteligência reduzida a de bestas. Aos olhos deles, a raça nitro não possuía inteligência própria. Então, pensaram que disfarçar-se de robô GT poderia permitir que enganassem os nitros e descobrissem seus segredos. Mas um nitro que tivesse perdido a razão era completamente inútil. Enganá-lo seria inútil. Quanto ao nitro inteligente, nenhum seria tolo o suficiente para não reconhecer um de sua própria espécie. Assim, toda a operação da corporação gourmet foi um completo desperdício de esforços. Isso se deveu em parte à sua inteligência deficiente e em parte ao fato de Midora, seu líder, não ter se dado ao trabalho de buscar a verdade. Após o incidente de tantos anos atrás, tanto Ishiryu quanto Jiro investigaram constantemente o que realmente havia acontecido. Ambos perceberam uma mudança em Acácia. Mas Midora não sabia de nada. Foi somente no arco final da história que ele finalmente entendeu tudo. Ele estava completamente perdido em sua dor pela perda de Froese. Do chefe aos seus subordinados, o conhecimento sobre o nitro era mínimo. Apesar de sua grande organização, a corporação gourmet foi a primeira a entrar em colapso nos estágios finais da história. Quem é você? E como você sabe sobre o robô GT? Starjun, que estava prestes a sair sem causar problemas, congelou ao ouvir as palavras de Jiro. O robô GT era uma peça fundamental da tecnologia da corporação gourmet. Nem mesmo a Organização Gourmet Mundial havia conseguido criar um. E a Organização Gourmet Mundial vinha tentando desesperadamente capturar um novo modelo para pesquisa. Mas sempre falhava porque os robôs GT tinham um mecanismo de autodestruição em seu núcleo. Caso não conseguisse derrotar um inimigo, o robô GT se autodestruiria para evitar ser capturado e estudado. Naquele momento, Starjun não reconheceu Jiro. Isso era normal. Ele havia regredido à sua forma de meia-idade, e o mundo exterior ainda o conhecia como um velhinho. Depois que Starjun fez a pergunta, Jiro não respondeu. Afinal, ele era Jiro. Por que responderia a um inimigo? Não está falando? Nesse caso, terei que capturá-lo e descobrir. Vendo o silêncio de Jiro, Starjun não se deu ao trabalho de dizer mais nada. Planejava capturá-lo e interrogá-lo mais tarde. Quanto aos dois reis celestiais, Toriko e Cocô, ele os considerava uma ameaça insignificante. Eles estavam ambos muito fracos naquele momento. Contra o seu robô GT, seriam derrotados instantaneamente. Incrível. Verdadeiramente incrível. Tenho que te admirar. Nem mesmo o chefão da sua corporação gourmet ousaria dizer uma coisa dessas. E aqui está você, planejando capturar o mestre Jiro. Pode dar adeus a esse seu corpo robótico. Deixe-o aqui. Yuki não conseguiu evitar e deu um joinha para Starjun. Honestamente, dizer algo assim para Jiro. Ele poderia se gabar disso pelo resto da vida. Mestre Jiro? Espera. Batendo na porta do mestre Jiro? Ao ouvir o nome, Starjun ficou imediatamente horrorizado. Embora o robô GT não pudesse demonstrar nenhuma expressão, seu grito de pânico deixou claro o quão aterrorizado ele estava. O banco de dados da sua corporação gourmet precisa de uma atualização. Aquele desgraçado do Midora não te contou sobre as minhas características? Yuki, ele é todo seu. Jiro balançou a cabeça. Agora ele podia confirmar. Midora era um líder completamente distante. Caso contrário, seus subordinados o teriam reconhecido. Embora ele pudesse alternar livremente entre suas formas de velho, de meia-idade musculoso e de idoso musculoso, se Midora tivesse simplesmente mencionado isso, a corporação gourmet teria encontrado uma maneira de simular sua aparência. O fato de não o terem reconhecido significava que Midora não havia dito uma palavra. Ele parecia não se importar nem um pouco com a vida ou a morte de seus subordinados. Afinal, nem mesmo Joey ousaria provocar Jiro, muito menos os capangas de Midora. Assim que Jiro terminou de falar, o robô GT de cor marrom acinzentada decidiu fugir. Bum! Mas no segundo seguinte, um clarão de uma lâmina cortou o ar. O corpo do robô GT desintegrou-se instantaneamente em inúmeras partes, seguido por uma explosão massiva. Conexão perdida.
Foi o Giro que fez isso? Não, ele deixou aquele cara chamado Yuki fazer. A força daquele cara é assustadora. O robô GT foi destruído antes mesmo que eu pudesse reagir. Na sede da corporação Gourmet, Starjun já havia perdido a conexão com o robô GT. Ele deveria agradecer por não ter ativado a função de compartilhamento de dor. Caso contrário, não estaria se sentindo tão bem agora. Starjun-sama, acabei de detectar que seu robô GT ficou offline. Aconteceu alguma coisa? Perguntou o especialista em mecânica Joe. Encontramos um inimigo muito problemático. Joe, os últimos dados ainda devem estar salvos, certo? Starjun perguntou, virando-se para ela. Antes que a conexão fosse perdida, todos os dados foram salvos. Joe assentiu com a cabeça. As imagens do robô GT foram transmitidas e armazenadas remotamente. Nesta era com a tecnologia avançada, essa transmissão de dados era fácil. Excelente. Exporte todas as filmagens. Depois convoque uma reunião. Todos os membros principais da corporação Gourmet. Starjun deu a ordem. Embora fosse apenas um subchefe, ele podia convocar uma reunião para assuntos suficientemente urgentes. Eu entendo. Joe ficou surpreso. Um subchefe podia, de fato, convocar uma reunião, mas tinha que ser para algo extremamente urgente. Caso contrário, até mesmo um subchefe seria punido. Ela imaginou que tivesse a ver com o fato de o robô GT dele ter ficado offline, então imediatamente exportou os dados e entregou a ele. Em seguida notificou os outros membros na sede para se reunirem. Quanto aos que não estão na sede, se puderem retornar, retornarão. Caso contrário, terão que aguardar o envio do resumo da reunião. Starjun, o que aconteceu? Para você convocar uma reunião. O chefe de cozinha Kuromado perguntou ao ver Starjun. Desde a fundação da corporação Gourmet, um vice-chefe convocar uma reunião era um evento extremamente raro. Com exceção de alguns casos especiais, as outras vezes em que isso aconteceu foram em assuntos de extrema importância. Vamos esperar que os outros cheguem antes de discutirmos isso. Starjun não estava tentando ser misterioso, ele simplesmente não queria se repetir. Kuromado assentiu e começou a petiscar as diversas iguarias que os outros lhe haviam trazido. É preciso reconhecer que os gostos de Kuromado eram bastante peculiares. Ele adorava comer todo tipo de inseto. Os outros membros do quartel-general logo chegaram um a um, com os olhares fixos em Starjun, esperando que ele falasse. Pessoal, deem uma olhada nisso. Starjun disse, reproduzindo as últimas imagens capturadas pelo robô GT. Toriko e Cocô, dos 4 reis celestiais. Você se deparou com esses dois? Isso não deveria ser motivo para convocar uma reunião. Tomirad disse isso depois de vê-los. Embora os 4 reis celestiais devessem ser suas contrapartes, aos seus olhos, os vice-chefes eram muito mais fortes. Não é por causa deles. Continue assistindo. Starjun balançou a cabeça negativamente. Os outros reprimiram a curiosidade. Logo, a conversa entre Starjun e Giro se desenrolou diante deles. Mestre Giro? Aquele cara é o Giro? Ao ouvirem as palavras de Yuki, os membros da corporação Gourmet explodiram em fúria. O mestre Giro era absolutamente intocável. Todos sabiam disso. Por isso, todos na corporação Gourmet eram obrigados a reconhecê-lo. Mas na cabeça deles, ele era apenas um velhinho. Como poderia ser um magnata de meia-idade? A disposição dos piercings no rosto dele, é mesmo o mestre Giro da batida. Será que ele usou a batida em si mesmo? Kuromado reconheceu. O padrão dos piercings era a melhor prova. Ele jamais imaginara que Giro apareceria dessa forma. E não é só o Giro, tem também aquele cara chamado Yuki. Meu robô GT foi destruído por ele antes mesmo de ter tempo de reagir. Starjun disse. Como o ataque final de Yuki foi rápido e poderoso demais, tudo o que eles viram foi um vislumbre de uma lâmina, e então o robô GT foi obliterado. Esse nome Yuki, tenho a sensação de já tê-lo ouvido em algum lugar. Greenpass disse, coçando a cabeça. A sopa do século. Foi ele quem a fez com a vovó Setsuno. Tomirado lembrou, e finalmente todos se recordaram. Não que suas memórias fossem ruins, mas o nome de Yuki só havia aparecido uma vez em relação à sopa. Um chefe que nem está no ranking tem esse tipo de força? Uma pena que o robô GT fosse muito fraco. Não conseguimos avaliar seu verdadeiro poder. O grupo se sentiu um pouco impotente. O robô GT de Starjun só conseguia lidar com criaturas de nível de captura entre 40 e 50. Acima disso, era difícil testar a força de um oponente. Mas uma coisa era certa, a força de Yuki era pelo menos superior ao nível de captura 70, caso contrário, ele não teria conseguido derrotar o robô GT com tanta facilidade. Ele não é o foco principal. Ele é forte, mas não representa uma ameaça. Quem realmente precisamos vigiar é o mestre Giro. Passe a palavra para todos os outros. Não podemos mais identificá-lo por sua aparência original. Kuromado disse. Embora muitos usassem robôs GT para se locomover, a maioria, como Greenpass, Tomirad e outros pesos pesados que podiam entrar no mundo gourmet, saíam por conta própria. Só o Starjun gostava de andar por aí no robô GT. Mas a partir desse incidente, parece que sua decisão foi a correta. Um confronto direto com Giro não teria terminado bem. De certa forma, o robô GT salvou a vida dele. Imediatamente, toda a corporação Gourmet divulgou a notícia da transformação de Giro, instruindo a todos a prestarem atenção à posição de seus piercings faciais e ao seu penteado pompador característico para identificá-lo. Se eles encontrassem Giro ou Ishiryu, só havia uma opção, correr. Caso contrário, a morte era certa. Não exigia nem pensar 2 vezes. Enquanto a corporação Gourmet se mobilizava, de volta à lagoa da caverna, Yuki e os outros recolheram as baleias-balão que Starjun havia capturado. Quanto ao robô GT, ele foi reduzido a pedaços. Yuki não tinha interesse naquilo, para ele nem valia a pena pegar.
Quanto à Organização Gourmet Mundial, eles não precisavam ficar olhando para o robô GT. Eles tinham sua própria biotecnologia avançada. Depois disso, Yuki e Jiro se separaram de Toriko e dos outros. Embora Toriko e seu grupo quisessem explorar as partes mais profundas da caverna e ver a serpente demoníaca mais poderosa, eles foram impedidos. Afinal, eles estavam exaustos após lutarem contra uma serpente demoníaca de nível médio, que nem sequer era mais forte. Embora tivessem adquirido alguma experiência, ir mais fundo estava além de suas capacidades. No fim, os três só puderam optar por ir embora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Jiro nunca se importou com as pessoas na entrada. Para ele, eram apenas peixes pequenos. Se não esbarrasse nelas, tudo bem. Mas se ousassem atacá-lo, que esperassem a morte. Jiro não era de ter misericórdia. Basta ver as bestas que ele havia atingido com o golpe baixo durante toda a vida. Ele poderia fazer o mesmo com humanos e até garantir que eles não morressem de fome enquanto estivessem sob o efeito do golpe baixo. Essa era a magia de golpe paralisante. Nesse momento, Yuki e Jiro estavam descendo, chegando em breve às camadas mais profundas do labirinto. Ali, Yuki podia sentir claramente uma infinidade de auras poderosas. Sem dúvida, todos esses eram serpentes diabólicas, mas sua força estava em um nível completamente diferente daqueles na camada intermediária. Aqueles na camada intermediária se sentiam mais como serpentes demoníacas subdesenvolvidas, como o clã Troll Kong, onde apenas os fracos eram enviados. Além disso, Yuki descobriu que as passagens da caverna na camada profunda eram muito mais complexas. Se a complexidade e o tamanho das camadas superior e intermediária combinadas fossem 1, então a camada profunda ultrapassaria 1000. Na camada profunda formou-se um ecossistema especial. Era por isso que a serpente diabólica nunca subia. A camada profunda era como um pequeno mundo subterrâneo. As auras dessas criaturas são semelhantes à da serpente diabólica. Será que todos os seres vivos nas camadas mais profundas foram influenciados pela linhagem da serpente diabólica? Yuki perguntou. Ele conseguia sentir a aura da serpente demoníaca em todas as criaturas ali presentes. Não era algo que elas tivessem adquirido por viverem ali por muito tempo. Era inato. Sua percepção está correta. Todas as criaturas aqui foram influenciadas pela serpente demoníaca primordial. Embora tenha sido apenas seu sangue que fluiu para esta terra, o poder de um primordial é grande demais. No mundo humano, até mesmo uma criatura acima do nível 100 poderia virá-lo de cabeça para baixo, quanto mais um ser com um nível de captura superior a 5000. Uma serpente demoníaca primordial tem o poder de facilmente aniquilar o mundo humano. Após seu sangue ter se infiltrado nesta terra, um ecossistema muito especial se formou aqui. No entanto, os governantes aqui ainda são as serpentes. Por pertencerem à mesma família de serpentes que o primordial, todas as serpentes daqui evoluíram para seres semelhantes a ele. Outras criaturas, embora influenciadas pelo sangue, não são serpentes, portanto sua evolução não foi tão completa. Assim, elas se tornaram o alimento da serpente diabólica. Ao longo do tempo, graças aos esforços dessas criaturas, esse espaço subterrâneo expandiu-se continuamente, tornando-se o que é hoje. Um ecossistema criado pelo sangue de uma serpente diabólica. Jiro explicou. Criaturas poderosas tiveram um grande impacto no mundo natural. Esqueça a serpente diabólica primordial, os 8 reis foram o melhor exemplo. As emoções dos 8 reis estavam ligadas ao ambiente. Quando ficavam zangados, por onde passavam se tornava árido e até a terra rachava. Mas quando estavam felizes, por onde passavam se transformava em um paraíso adequado para todos os seres vivos. Embora a serpente demoníaca primordial não se comparasse aos 8 reis, sua seiva vital, embora incapaz de transformar diretamente o mundo natural, ainda podia modificar algumas criaturas sem qualquer problema. Seu próximo alvo é a serpente diabólica aqui. Você não precisa controlá-la permanentemente, apenas imobilize todas que vir por um dia. Jiro disse. Ao ouvir isso, Yuki assentiu. Jiro tinha seus motivos para ter organizado tudo aquilo, então naturalmente não questionaria. Os dois então se acomodaram na camada mais profunda. Embora o ambiente não fosse dos melhores, para seres poderosos como eles, isso não representava um grande problema. Jiro nem precisou fazer nada. A pressão que Yuki liberou criou uma zona absolutamente segura ao redor deles. Qualquer fera que tentasse entrar seria espantada. Não era porque temiam uma emboscada, as feras dali não representavam perigo para eles. Era simplesmente para eliminar o problema. Afinal, ser constantemente importunado por essas feras seria um incômodo. Uma serpente diabólica de nível 83. Os nervos internos são muito mais densos do que os da camada intermediária, e a dureza desses músculos. Após encontrar uma serpente demoníaca acima do nível 80, Yuki descobriu que seus nervos internos não eram estáticos. Ao que tudo indicava, seus nervos melhoravam conforme seu nível aumentava. Essa pode ser uma forma de purificarem continuamente sua linhagem sanguínea. Mas o ambiente em que viviam os predestinou a jamais alcançar o nível de uma serpente demoníaca primordial dessa maneira. Se essas serpentes diabólicas fossem jogadas no mundo gourmet, talvez tivessem alguma utilidade, mas agora são completamente inúteis. Só se pode dizer que isso se deve ao ambiente, assim como no caso do milho bebê. No mundo gourmet, o milho bebê crescia muito bem porque o solo lá era rico em nutrientes. Mas no mundo humano, isso não acontecia. Mesmo que uma floresta inteira de glúton fornecesse nutrientes para o milho bebê, seu nível de captura não poderia ser aumentado.
A capacidade de adaptação das suas células gourmet é a melhor que já vi. Você se adaptou às mudanças no corpo dele após apenas um encontro e imediatamente encontrou uma maneira de lidar com a situação. Isso não é algo que se consegue simplesmente dominando a honra culinária. Jiro observava as ações de Yuki de lado com grande admiração. Após apenas um encontro, Yuki, que inicialmente desconhecia as condições internas específicas do oponente, mesmo com sua visão evolutiva, percebeu que as mudanças dentro da serpente demoníaca eram muitas, dificultando uma investigação clara prévia. Foi por isso que Jiro trouxera ali para praticar. Derrubar essas serpentes diabólicas testava a capacidade de adaptação rápida, caso contrário, a derrubada não teria efeito algum. A serpente diabólica era definitivamente o melhor material para treinar as habilidades de golpe. Claro, contra Yuki, esse material raro se tornou muito simples. Em menos de meio mês, Yuki havia lidado com toda a camada profunda. Cada serpente demoníaca ali presente foi facilmente derrotada por ele. Nesse ponto, ele podia usar diretamente o cabelo para realizar o golpe. Ele nem precisava usar as mãos. E à medida que seu imbu melhorava continuamente, Yuki percebeu que seu controle sobre o cabelo também estava ficando mais forte. Durante o tempo que passou na camada profunda, Yuki também aprendeu outra técnica: condensar seu apetite. Essa técnica foi muito útil em combate. Sunny havia usado a energia de seu apetite para infundir em seu cabelo e finalmente derrotar Tomirud. Ao usar a energia do apetite, o cabelo de Yuki também ficou dourado e sua força aumentou consideravelmente. Energia do apetite até mesmo o Akaza em estágio final a utilizava. Seu chuva pesada, banquete dos reis era um super golpe capaz de devorar a terra diretamente, criado pela condensação de sua energia do apetite. Toriko e os 4 reis celestiais já haviam usado esse golpe contra as 4 feras, mas naquela época, eles levaram muito tempo apenas para condensar uma esfera de chuva intensa. Mas Akaza era diferente. Seu apetite aterrador condensou instantaneamente inúmeras esferas, o suficiente para devorar o planeta inteiro. A intensidade do apetite às vezes representava a força de uma pessoa, mas controlar o apetite não era tão simples. Para aqueles com células gourmet, seu apetite era o demônio do apetite dentro deles. A intensidade do apetite estava relacionada ao demônio interior. O Neo dentro de Akaza era uma criatura insaciável. Devorava constantemente, como um poço sem fundo que jamais poderia ser preenchido. Foi por isso que tal apetite pôde ser condensado em chuva pesada, banquete dos reis. Mas para os demônios do apetite mais fracos, o apetite naturalmente não era tão vigoroso, e eles não conseguiam condensar tal movimento. Na verdade, a pessoa mais forte com esse golpe deveria ser o Toriko. Se o apetite dentro dele estivesse totalmente concentrado, quem sabe quão forte ele seria. Quanto ao Yuki, embora ele não tivesse um demônio do apetite, isso não significava que seu apetite fosse fraco. Pelo contrário, o apetite de Yuki era muito vigoroso. Esse apetite era dele. Assim, durante esse período, Yuki condensou seu próprio apetite e o integrou às suas técnicas. Segundo Jiro, a energia do apetite era muito útil, mas dificilmente eficaz contra verdadeiros pesos pesados. Esse movimento era mais indicado para fases de fraqueza e para ataques em grupo. Para Yuki, isso era o suficiente. Ele nem sequer tinha entrado no mundo gourmet ainda. Naturalmente, precisava usar todos os meios para melhorar sua força. Yuki estava até pensando em encontrar uma oportunidade para visitar os Cavaleiros Gourmet. Ele estava muito interessado em uma de suas técnicas, a Rotina Suprema. Essa habilidade era muito interessante. Por meio de ações específicas, era possível aprimorar a concentração, aumentar a autoconfiança e melhorar a força através da imaginação. Parecia uma habilidade ridícula, mas às vezes, a confiança era realmente algo muito útil. Por meio desse método, era como usar uma forma de hipnose para liberar a força parte do poder selado das células gourmet. Esse poder às vezes podia mudar o rumo de uma batalha. Toriko havia se apoiado nesse movimento para lutar de igual para igual com Starjun, mas a força de Starjun também era muito poderosa. Principalmente, seu demônio do apetite era muito especial. O único olho em sua testa podia analisar e copiar constantemente os movimentos dos outros. Isso era muito semelhante a Midora, mas Midora copiou técnicas ainda mais poderosas, até mesmo algo como sorte na comida. Toriko inicialmente levou vantagem com esse movimento, mas foi rapidamente copiado pelo oponente. Na batalha seguinte, Starjun reverteu completamente a situação. Yuki ficou muito interessado nesse movimento, então planejou visitar os Cavaleiros Gourmet mais tarde para ver se conseguia aprendê-lo. Embora conhecesse parte do conteúdo por ter lido a história original, tentar deduzir a técnica completa a partir disso seria muito demorado. Sua proficiência em bater já está se aproximando do nível avançado. Agora, esse tipo de treinamento prático não lhe será mais tão útil. Você precisa aprender outras coisas, algumas técnicas de bater mais específicas. Jiro disse. As técnicas de golpe de alto nível eram todas incrivelmente poderosas, e muitas eram muito abstratas, como a técnica do grande golpe que podia derrubar a terra. Teppei ficou completamente perplexo até o final da história, sem saber sequer por onde começar. Sem mencionar que Jiro também possuía a técnica da batida eterna. Esse golpe era ainda mais abstrato, ao extremo. Como aprisionar alguém em uma prisão temporal? Yuki nem conseguia imaginar. Só se pode dizer que cada nível de golpe paralisante representava um salto qualitativo, especialmente quando se tratava de golpe paralisante de alto nível. Jiro contou diretamente a Yuki as técnicas de nocaute de alto nível que ele dominava. Apesar disso, Yuki não aprendeu nenhum dos movimentos. Conhecer a teoria e ser capaz de aplicá-la eram duas coisas completamente diferentes.
As técnicas de detonação de alto nível eram simplesmente abstratas demais. Yuki tinha alguma noção sobre as que afetavam o corpo humano, mas quanto às que afetavam a Terra e coisas do tipo, ele estava completamente perdido. Você acabou de ser apresentado a isso. Com sua força atual, mesmo que aprendesse essas técnicas, não conseguiria executá-las. Estou lhe ensinando essas técnicas agora para facilitar o aprendizado mais tarde. Afinal, nem sempre estou ao seu lado, então só posso te ensinar essas coisas com antecedência. À medida que você continuar a crescer, com seu talento, em breve você será capaz de compreender os princípios. Jiro disse com um sorriso. Ele havia dominado essas técnicas muito rapidamente naquela época porque seu controle sobre sua força já havia atingido o ápice. Ele havia sido criado pelo Rei Lobo, Guinness. Quando conheceu Acácia, Jiro já possuía um poder terrível, mas era difícil de controlar. Foi com a ajuda de Acácia que ele selou seu próprio poder. Com tamanha força absoluta, dominar essas técnicas de nocaute foi naturalmente muito simples para ele. Mas o Yuki atual não conseguia. Com exceção de algumas poucas, mesmo que aprendesse as outras técnicas de nocaute de alto nível, ele não conseguiria usá-las. Essas técnicas exigiam muito do corpo e da energia. Nem mesmo Jiro, com seu selo totalmente liberado, conseguia usar esses golpes sem sofrer danos, muito menos a atual Yuki. No momento, se ele fosse aprender, só poderia começar com o golpe de dano. Esse golpe poderia selar a maior parte do dano recebido no corpo e transferir o restante para fora. Em termos de redirecionamento, era semelhante ao Imbu. Quanto à parte de selamento, ele poderia se inspirar na imersão alimentar. Capítulo 147. A imersão alimentar permitia o armazenamento temporário dos nutrientes dos alimentos dentro das células, proporcionando um aumento massivo e de curto prazo de energia. O golpe de dano funcionava com um princípio semelhante, selando a força de um ataque. Mas a principal diferença era que o golpe de dano podia armazenar essa energia por um período muito mais longo. Inspirando-se na imersão em alimentos, Yuki havia encontrado um novo caminho, uma ideia que talvez nem mesmo o mestre Jiro tivesse considerado. Ele também havia descoberto um problema, o que lhe deu uma ideia completamente nova. A imersão em alimentos era temporária. Embora pudesse prolongar suas reservas de energia, o efeito desaparecia com o passar do tempo. Por isso, qualquer potência de verdade só o usaria pouco antes de uma batalha importante. Eles sabiam que não deviam fazê-lo com muita antecedência. Em contrapartida, o golpe paralisante de dano armazenava 70% da força de um ataque a longo prazo, enquanto redirecionava os outros 30% para fora. Esse armazenamento a longo prazo era exatamente o oposto da imersão alimentar. É claro que isso se devia aos diferentes tipos de energia absorvidos. A energia da imersão alimentar vinha dos alimentos que você mesmo consumia, uma energia suave e não violenta que era absorvida lentamente. A força do golpe de dano, no entanto, era a energia violenta do ataque de um inimigo, inundando o corpo de uma só vez. Era incrivelmente difícil para as células se adaptarem a uma explosão tão repentina. No entanto, o golpe de dano conseguiu selá-lo. As duas habilidades tinham algo em comum, e talvez porque Yuki tivesse abordado o aprendizado do golpe de dano com base em sua experiência com imersão em alimentos, ele começou a ver as coisas de forma diferente. Ele começou a encontrar um ponto de convergência entre as duas habilidades. Yuki começou a experimentar, tentando fundi-los. Ele queria encontrar uma maneira de tornar a energia da imersão em alimentos permanente e fazer com que o dano do golpe poderoso se dissipasse inofensivamente com o tempo. E ao testá-la, ele descobriu um avanço significativo. Isso provavelmente se deve à natureza especial de suas células gourmet. As células gourmet de outras pessoas cresciam desbloqueando continuamente o poder de seu demônio do apetite, convertendo suas células normais. Mas a habilidade de crescimento de Yuki causou uma mudança qualitativa em suas células. Elas estavam mais fortes e possuíam mais potencial do que as de qualquer outra pessoa. A fusão que ele estava tentando era algo que outros nem sequer ousariam tentar. Se suas células gourmet não suportassem a pressão e entrassem em colapso, estariam perdidos. Mas Yuki era diferente. Suas células gourmet eram muito mais resistentes. Foi por isso que ele encontrou a conexão. Ele conseguiu usar os princípios da imersão alimentar para dissipar gradualmente os danos sofridos. Embora tenha levado algum tempo, eles não estavam mais permanentemente selados em seu corpo. Quanto à imersão em alimentos, ele também encontrou uma solução para isso, criando um interruptor semelhante ao usado para causar dano e derrubar inimigos. O golpe de dano tinha uma falha fatal, um ponto de liberação localizado na boca. Na história original, Jiro morreu porque esse ponto foi acionado, fazendo com que o imenso poder selado dentro dele irrompesse instantaneamente. É claro que o objetivo de Yuki não era apenas uma fusão simples. Embora agora ele pudesse usar as técnicas de imersão alimentar para dissipar lentamente a energia do golpe de dano, ainda levava muito tempo. Enquanto todo o dano não fosse dissipado, a falha fatal do golpe paralisante de dano permaneceria. Então, o que Yuki precisava fazer era aprimorar essa habilidade, permitir que essa força fosse liberada em um período extremamente curto de tempo, ou até mesmo usar os princípios da imersão alimentar para converter diretamente o dano em seu próprio poder, como se tivesse ingerido um ingrediente. Essa ideia tinha uma alta probabilidade de sucesso. Afinal, os ataques que todos usavam eram construídos a partir de calorias, energia pura, o mesmo tipo fornecido pelos alimentos. A capacidade de engolir e devolver energia existia no mundo natural, embora fosse muito rara e tivesse suas limitações. O que Yuki queria era usar o golpe de dano e a imersão em alimentos para converter diretamente o ataque de um oponente em sua própria força. E o processo de conversão tinha que ser rápido. Em uma batalha real de alto risco, ninguém ficaria esperando você converter o ataque deles lentamente. Essa nova habilidade dele ainda era apenas um esboço. Ele havia passado um tempo aprendendo o básico de dano indevido, usando seu conhecimento de imersão em comida como um atalho para dominá-la.
Embora dominasse apenas uma técnica de alto nível, segundo Jiro, ele já havia alcançado o patamar de golpe poderoso de alto nível. Ele só precisava de mais tempo para aprender as outras habilidades. E a fusão de dano infligido e imersão em alimentos também exigiria um processo lento e metódico. Para ser franco, Yuki ainda estava muito fraco. Ele não contou a Jiro sobre essa ideia, não porque quisesse mantê-la em segredo, mas porque a habilidade ainda era apenas um conceito inicial. Ele só conseguiu dominá-la graças às suas células gourmet especiais. Até que tivesse desenvolvido e simplificado completamente a habilidade, ele não a contaria casualmente para Jiro e os outros. Se o poder selado dentro de Jiro fosse liberado acidentalmente, as consequências seriam inimagináveis. Ele não queria ferir ninguém, então esperaria até aperfeiçoá-lo. Yuki jamais esconderia nada de Jiro. Afinal, Jiro lhe ensinara tudo. Ele precisava se lembrar daquela gentileza. Embora Jiro estivesse fazendo isso para agradecê-lo por restaurar a juventude de Setsuno e prolongar sua vida, a gentileza entre as pessoas era uma via de mão dupla. Yuki sentiu essa bondade e naturalmente a retribuiu. Ele não podia controlar o que acontecia com os outros, mas não queria ver um mestre como Jiro morrer na batalha final por causa de uma falha tão ridícula. Era assim que funcionavam as batalhas decisivas entre potências. No momento em que você encontrava uma brecha, partia para o ataque. Uma vez atingido, as chances de reverter a situação eram quase nulas. Pode-se dizer que, embora os níveis de poder no mundo de Toriko não sejam tão absurdos quanto em outros mundos, o risco em seus combates está entre os mais altos. Se fosse como o mundo vizinho de One Piece, onde lutavam durante dias a fio sem obter nada em troca, o risco seria lamentavelmente baixo. Naquele mundo, matar um personagem poderoso de alto nível era incrivelmente difícil. A menos que você o atacasse em grupo, ou que ele fosse tolo o suficiente para lutar até a morte, era quase impossível matá-lo se ele quisesse fugir. Mas neste mundo, um único momento de descuido poderia ser fatal. Só de pensar nisso, Yuki sentiu um arrepio na espinha. Ele precisava dessa habilidade que poderia salvar sua vida. Ele tinha a estrutura básica. Agora, ele só precisava aperfeiçoá-la aos poucos. Isso exigiria que ele se aprimorasse continuamente. Somente com uma base suficientemente sólida ele poderia dominar essa habilidade. Após concluir essa rodada de treinamento, Yuki retornou à cidade gourmet. Ao retornar, ele recebeu um presente da vovó Setsuno. O trigo dourado prometido. Mas a fruta arco-íris é uma surpresa. Por favor, agradeça a vovó Setsuno por mim, Nono. Yuki ficou agradavelmente surpreso com os ingredientes que Nono trouxe. Ele esperava apenas o trigo dourado, mas nunca imaginou que Setsuno também lhe traria uma fruta arco-íris. A fruta arco-íris é nutrida pela Organização Gourmet Mundial. Embora a quantidade não seja grande, a mestra recebeu uma boa quantidade delas. Ela disse que suas células gourmet poderiam precisar de um ingrediente como este, então me pediu para trazê-lo. Nono sorriu e acenou com a cabeça, explicando a situação. Yuki conhecia muito bem a fruta arco-íris. Era o segundo ingrediente que Toriko e Komatsu haviam ido capturar, sendo o primeiro o jacaré galala do arquipélago Baron. Na história original, eles haviam colhido uma fruta da árvore fruta arco-íris no biótopo 8. Toriko era esse tipo de pessoa. Era um glutão, mas não ganancioso. Ele só pegava uma fruta e deixava o resto para os Trollkongs. No entanto, suas ações levaram indiretamente à extinção dos Trollkongs. Mas a culpa não foi de Toriko. É preciso dizer que os Trollkongs simplesmente não conheciam seus próprios limites. Um ingrediente como a fruta arco-íris, embora seu nível de captura não fosse alto, possuía uma característica especial comum a todos os ingredientes de origem vegetal. Seu nível de captura dependia inteiramente do ambiente em que estava inserido. A fruta arco-íris, por exemplo, como era guardada pelos Trollkongs, cujo nível médio de captura era apenas 9, com seu líder, o gorila prateado, no nível 10, o nível de captura da fruta era apenas 12, mas e se não fosse guardado por Trollkongs, mas sim pelas 4 feras? Nesse caso, a dificuldade de capturá-lo aumentaria drasticamente para mais de 100. Todos os ingredientes de origem vegetal possuíam essa característica, incluindo a sopa do século. Se tivesse aparecido no mundo gourmet em vez do inferno de gelo, seu nível de captura também teria disparado. Os efeitos da sopa do século eram aterrorizantes. Até mesmo as células gourmet de Ishiryu e dos outros reagiriam a ela. Não era de forma alguma inferior a um ingrediente com um nível de captura na casa dos milhares. Os Trollkongs simplesmente não conseguiam proteger um ingrediente tão valioso. O resultado era que quando alguém tentava cobiçá-lo, eles não tinham a menor chance de se defender. Aquela tribo também não parecia ter muita inteligência. Toriko já tinha vindo e capturado uma fruta do arco-íris. Nessas circunstâncias, eles deveriam ter previsto que encontrariam outros seres poderosos que a cobiçavam. Mas talvez a misericórdia de Toriko tenha lhes dado uma impressão errada, fazendo-os pensar que não corriam nenhum perigo. No entanto, na segunda vez, foi a corporação gourmet que apareceu. Eles não se importaram se aquilo era uma área de preservação ambiental, nem com a vida dos Trollkongs. Se os Trollkongs cruzassem o caminho deles, eles simplesmente os eliminariam. Na história original, uma fruta arco-íris foi levada por Toriko e Komatsu, e as demais por Starjun. Yuki duvidava muito que Starjun tivesse deixado alguma para trás. Então essa fruta arco-íris definitivamente não era daquele lote. Seguindo os hábitos da Organização Gourmet Mundial, Yuki imaginou que eles já tivessem começado a produzi-la em massa. A Organização Gourmet Mundial possuía essa capacidade. Afinal, eles até conseguiram trazer o rei dos vegetais, a erva ozônio, do Jardim de Vegetais Celeste e cultivá-la com sucesso. A fruta arco-íris naturalmente não seria problema algum. O motivo pelo qual Setsuno enviou aquilo foi porque ela sabia que as células gourmet dele eram especiais.
Ela havia notado durante a experiência dele com a sopa do século, que a ativação celular dele havia aumentado o nível dele várias vezes mais do que o de Nono. Essa mudança foi muito surpreendente. Afinal, quanto mais forte você fosse, menor seria o aumento de poder ao beber a sopa do século. No nível de Midora e dos outros, a sopa só conseguia causar uma leve flutuação em suas células gourmet. Então, Setsuno sabia que a fruta do arco-íris poderia ser útil para ele e a enviou diretamente. Após Yuki aceitar os itens, Nono foi embora. Yuki, por sua vez, mal podia esperar para provar a fruta arco-íris. Um ingrediente como esse era realmente fantástico. O suco da fruta arco-íris evaporaria e formaria pequenos arco-íris. E havia o aroma. Se não fosse contido, o perfume da fruta arco-íris poderia se espalhar por dezenas de quilômetros. Assim que Yuki o abriu, o aroma começou a se espalhar. Para evitar problemas, ele usou seu ki para isolar a fragrância, confinando-a a uma determinada área. Caso contrário, ele calculou que sua casa ficaria cercada por inúmeras pessoas. Uma única gota de suco da fruta arco-íris poderia transformar uma piscina de 25 metros em uma piscina de suco. Um ingrediente como esse, sinceramente, se não fosse pela natureza especial do mundo de Toriko, uma pessoa normal provavelmente morreria após uma única mordida. Muitos dos ingredientes no mundo de Toriko continham energia em excesso. Pessoas de outros mundos não podiam simplesmente consumi-lo sem motivo. Como esperado, ativação celular. Embora o aumento não seja tão grande quanto o da sopa do século. Após comer a fruta arco-íris, antes mesmo de poder se deliciar com seu sabor, suas células gourmet começaram a se ativar. Cada ativação celular trouxe uma melhora imensa. O fato de suas células gourmet ainda serem capazes de melhorar após comer a fruta arco-íris em seu nível atual foi uma excelente notícia para Yuki. Afinal, ainda havia uma grande quantidade de ingredientes especiais no mundo humano esperando para serem encontrados. Depois de consumi-los todos, ele calculou que seu nível celular poderia ultrapassar 1000. Quanto ao seu verdadeiro poder de combate, isso era difícil de dizer. Mas, independentemente disso, conseguir ficar o mais forte possível no mundo humano era uma coisa boa. Após o término da ativação celular, Yuki guardou o restante da fruta arco-íris em seu depósito. Um ingrediente como esse precisava ser apreciado lentamente. Então, Yuki voltou sua atenção para o trigo dourado. O trigo dourado não era um ingrediente raro, mas sim um ingrediente de preparo especial. No mundo de Toriko, a dificuldade de preparar os ingredientes também era graduada. Ingredientes normais podiam ser preparados por qualquer um. Ingredientes de preparo especial exigiam métodos ou ferramentas específicas. Um chefe comum ficaria completamente perdido nessa situação. Já os ingredientes para preparo super especial exigiam habilidades culinárias ainda mais elevadas. Capítulo 148. O trigo dourado era um ingrediente especial de preparo, cuja dificuldade era comparável à da fruta bolha. Na verdade, preparar a fruta bolha era muito simples, bastava descascá-la. Mas foi justamente esse passo simples que deixou inúmeros chefes completamente perplexos. O motivo era simples. A fruta bolha, como o próprio nome sugere, era mais frágil que uma bolha de sabão. Uma bolha de sabão estouraria com um leve toque, quanto mais se fosse cortada com uma faca. Portanto, para prepará-la, somente alguém que dominasse a arte da culinária seria capaz. Caso contrário, seria uma perda de tempo. O processo de fazer macarrão com trigo dourado era ainda mais trabalhoso. Era preciso ter cuidado ao descascá-lo. Mesmo ao moê-lo para fazer farinha, era necessário prestar atenção à frequência. Se a frequência estivesse errada, a farinha ficaria arruinada. O mesmo aconteceu com a adição de água. Tendo absorvido uma grande quantidade de luz solar, o trigo dourado precisava absorver uma quantidade enorme de água. Pode parecer apenas 1 quilo de farinha, mas você teve que adicionar 100 quilos de água. Só um ingrediente do mundo de Toriko teria essa proporção. O passo final e o mais crucial era sovar a massa. Quando a massa era amassada com a força certa e na posição certa, ela fazia um som, envelhecendo ao contrário, de um velho a um jovem e finalmente a um bebê. A massa também continuaria a expandir. Na história original, Komatsu levou 3 dias inteiros para terminar a massa. Já Setsuno precisou de apenas 3 minutos. E ela ainda conseguiu transformar o zemen, macarrão completo, em macarrão instantâneo para vender. Essa façanha realmente impressionou a todos. Naquela época, Komatsu dominava a arte da honra culinária, mas mesmo assim levou 3 dias para preparar a massa. Setsuno precisou de apenas 3 minutos. A diferença entre eles era astronômica. Após adicionar uma grande quantidade de água de ar, Yuki começou a amassar. No final, levou 23 minutos para terminar de fazer o zemen. 23 minutos. Ainda falta muito para a época da vovó Setsuno. Yuki olhou para o relógio. Podia parecer apenas uma diferença de 20 minutos, mas nesse nível cada minuto adiantado era incrivelmente difícil. A diferença entre ele e Setsuno não era apenas em habilidade culinária, mas também em força bruta. Comparado a ela, ele era muito fraco. Mesmo que seu poder de combate atual pudesse ultrapassar o nível, sem por uma boa margem, a vovó Setsuno estava em um nível de vários milhares. É claro que se ele usasse seu ki, o tempo seria muito menor. Mas não havia necessidade. Ele sabia que suas habilidades culinárias ainda precisavam ser aprimoradas. Ele não podia sempre confiar no uso do ki para ouvir as vozes dos ingredientes. De qualquer forma, sua capacidade de ouvir as vozes era controlável. Ele podia ativá-la a qualquer momento. Ao competir contra outros, ele podia usar todo o seu poder. Mas ao aprimorar suas próprias habilidades, não havia necessidade. Zemen recebeu esse nome porque podia ser usado para fazer qualquer tipo de prato de macarrão. Diferentes pratos de macarrão exigiam diferentes tipos de farinha. Existiam inúmeras variedades de farinha, mas a Zemen reunia as características de todas elas, produzindo pratos de macarrão perfeitamente deliciosos. Era um paraíso para os amantes de macarrão.
Yuki provou os diversos tipos de macarrão que havia preparado e ficou profundamente comovido. Embora o Zemen não conseguisse ativar suas células gourmet nem mesmo elevar muito seu nível, estava realmente delicioso. Embora o preparo tenha sido um pouco difícil, não foi problema para ele. Ele planejava guardar a receita e deixar que outros a experimentassem quando retornasse ao mundo de Shokugeki no Soma. O teor energético do trigo dourado não era tão exagerado assim, então consumi-lo não apresentava problemas. Após fazer tudo isso, Yuki dirigiu-se à filial da Organização Gourmet Mundial. Ele estava planejando uma viagem ao continente Vu. Ele queria capturar um pouco de milho bebê. Embora seu nível de captura não fosse particularmente alto, era muito especial porque era um ingrediente que vinha do mundo gourmet. Yuki naturalmente não recusaria um ingrediente desses. Embora houvesse a possibilidade de ele se deparar com membros da corporação gourmet, contanto que não fossem os verdadeiramente poderosos, ele não temia. E ele tinha a capacidade de retornar diretamente ao mundo de Shokugeki no Soma. Ele não estava preocupado em ser alvo de ataques. Sua reputação ainda não era tão grande, ele não seria notado pelos verdadeiros poderosos. Quando entrasse no campo de visão deles, sua força seria suficiente para resolver qualquer problema. O continente Vu era o terceiro maior continente do mundo humano, com uma área total de 120 milhões de quilômetros quadrados. Para efeito de comparação, a área total da superfície da Terra normal é de pouco mais de 500 milhões de quilômetros quadrados. No mundo de Toriko, um único continente ocupava quase um quarto da superfície do planeta. E esse era apenas um continente no mundo humano, e apenas o terceiro maior. É preciso reconhecer que a Terra no mundo de Toriko era simplesmente grande demais. De acordo com o cenário da história original, ela estava em constante crescimento e agora tinha 659 vezes o tamanho da Terra antiga. Milho Bebê estava localizada na selva Vu. Essa selva também era conhecida como o Inferno das Plantas, com todos os tipos de plantas de formatos bizarros. Os níveis de captura não eram baixos e no mundo humano, era considerada uma zona proibida para muitos caçadores gourmet e pessoas comuns. Mesmo com a tecnologia deste mundo, levava cerca de 2 dias para voar da cidade gourmet até o continente Vu. Yuki-sama, estamos agora acima do continente Vu. É muito perigoso aqui, então não posso me aproximar mais. Você terá que percorrer o resto do caminho sozinha. Esperarei por você na filial mais próxima, disse o piloto. Entendo. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Trarei um pouco de milho bebê para você assim que eu o capturar. Dito isso, Yuki saltou diretamente do avião. Embora ainda estivesse muito alto acima do solo, tal altura não era nada para ele. Como se espera de um poderoso caçador gourmet ser capaz de saltar de uma altura dessas? O piloto ficou sem palavras. Desconhecendo a verdadeira identidade de Yuki, ele o confundiu com um poderoso caçador gourmet. Era uma suposição normal, o poder de combate demonstrado por Yuki era realmente aterrorizante. Ao ver Yuki pousar e criar uma grande cratera, o piloto deu meia volta. Ele precisava ir até o galho mais próximo para esperá-lo. O piloto ficou bastante satisfeito com isso. Afinal, ele era responsável por transportar Yuki. Enquanto isso, podia fazer o que quisesse. Era como umas férias remuneradas. Claro que o trabalho dele também era bastante perigoso. Afinal, os lugares para onde ele voava eram todos áreas desabitadas. Quem sabia que perigos ele poderia encontrar? Um caça não era nada comparado a algumas feras. Portanto, um salário alto também significava alto risco. Após ver o avião partir, Yuki dirigiu-se diretamente para a selva Vu. Ele ainda estava a alguma distância. Com seu físico sobre-humano, não demorou muito para que ele alcançasse a borda da selva. Mas logo descobriu que ela estava se expandindo a uma taxa visível. Toriko havia se deparado com uma situação semelhante na história original. Quando retornou, descobriu que o local onde havia pousado fora tomado pela densa selva. Yuki conseguia ver claramente a selva se expandindo constantemente para fora. E ele ficou surpreso ao descobrir que a selva em expansão não estava constantemente criando nova vida. Pelo contrário, toda a selva em expansão era um único organismo vivo completo. Yuki sabia que a selva de Vu iria se expandir. Antes de vir, ele pesquisou bastante sobre o assunto. Descobriu que após atingir certo ponto de expansão, a planta parava de crescer e começava a murchar rapidamente de fora para dentro. Depois de murchar em grande parte, voltava a crescer. Yuki achou estranho a princípio, mas agora que viu, percebeu que era um único ser vivo, ou melhor, um ingrediente muito especial. A energia circula constantemente entre o sistema radicular e é então injetada no tronco principal. Essa energia condensada poderia ser um ingrediente especial para preparações? Yuki estava muito interessado na selva Vu. Ele sentia que havia algo estranho ali. Curioso, ele liberou seu Ki diretamente. Se selva Vu fosse realmente um ingrediente de preparação especial, então ele deveria ser capaz de ouvir sua voz. E de fato, seu palpite estava correto. Ao liberar seu Ki, uma voz chegou aos seus ouvidos e toda a selva começou a emitir uma tênue luz dourada. Entendo. Não é de admirar que ninguém tenha descoberto que selva Vu era um ingrediente especial para preparações por tanto tempo. Através da voz do ingrediente, Yuki aprendeu a preparar a selva Vu. Era um ingrediente de preparo especial que já era difícil de preparar. Mas o mais crítico era que, devido ao aparecimento do milho bebê, uma parte dos nutrientes da selva havia sido roubada. Isso tornou ainda maior a dificuldade de prepará-lo. O método original de preparação da selva de Vu exigia encontrar suas 30 mil raízes principais. O sistema radicular sob a selva era denso e assustadoramente numeroso. Encontrar as 30 mil raízes principais entre elas já era incrivelmente difícil.
Somente alguém com a visão aprimorada de Yuki poderia ver a localização deles. Depois de encontrá-las, era preciso usar um método de corte especial. As raízes principais revidavam quando ameaçadas e, ao mesmo tempo, drenavam a energia de seu interior. Então, o que Yuki precisava fazer era encontrar essas raízes e cortá-las de uma maneira específica. Este também era um ponto difícil. Afinal, era preciso repelir os ataques das raízes principais durante o corte, e aquilo era o inferno das plantas, então também era preciso lidar com todo tipo de vegetação. Foi tedioso e perigoso. É preciso reconhecer que era digno de ser chamado de ingrediente de preparo especial. Sua dificuldade provavelmente estava entre as mais elevadas. Mais importante ainda devido ao surgimento do milho bebê, uma parte dos nutrientes da selva Vu foi saqueada. Então, para preparar isso agora, você teve que remover temporariamente todo o milho bebê. Isso também foi uma tarefa gigantesca. Normalmente ninguém pensaria em fazer isso. Afinal, a pipoca feita com um único grão de milho bebê era suficiente para uma longa vida útil, sem mencionar a quantidade assustadora de grãos em uma única espiga madura. Até mesmo o Green Pass da Corporação Gourmet só levou uma planta na história original, porque todos sabiam que o excesso era desnecessário. Ninguém imaginaria que você precisaria se livrar de todo o milho bebê daqui. Quanto à possibilidade de a remoção delas levar à sua extinção no continente Vu, Yuki não estava preocupado. A remoção era apenas temporária. Ele poderia replantá-las antes de partir. Ele só precisava terminar de preparar o selva Vu e ver que tipo de ingrediente era, embora isso significasse que não haveria milho bebê para comer por um curto período. Não havia outra maneira. Sabendo como preparar a selva Vu, Yuki subiu rapidamente até o topo da selva. Ela tinha centenas de metros de altura e uma complexa rede de ramificações. Era uma visão assustadora. E o mais crítico, havia um grande número de formas de vida vegetal ao redor. Essas formas de vida vegetal estavam em constante luta. Pode-se dizer que era quase impossível encontrar um ponto de apoio na selva de Vu. O perigo estava por toda parte. Mas para um ser suficientemente poderoso, um lugar como este não era diferente de um quintal. Yuki voou rapidamente até o topo. De lá, ele já conseguia ver alguns milho bebê. Ele não se importou com o tamanho deles e brandiu sua faca sem hesitar. Instantaneamente, toda a plantação de milho bebê num raio de dezenas de quilômetros foi ceifada. Ele deixou os imaturos, mas levou todos os maduros consigo. Embora essa quantidade de milho bebê demorasse bastante para ser consumida, ele não era do tipo que reclamava de ter em excesso. Outros tinham dificuldade para transportá-lo, mas ele tinha seu espaço de armazenamento. O transporte era fácil. Após colher o milho bebê, ele continuou sua operação, cortando constantemente as plantas ao redor. Selva Vu era enorme. Mesmo com toda a sua força, levou algum tempo para lidar com todo o milho bebê. Afinal, os nutrientes aqui eram inferiores aos do mundo gourmet, então o milho bebê tinha que crescer bem distante um do outro. Mas no mundo gourmet, o milho bebê crescia em grande quantidade. Feito. Agora é lidar com essas raízes. No meu ritmo, provavelmente vai levar um tempo para dar conta dessas 30.000 raízes principais. Yuki observou as raízes principais. Não que sua força fosse insuficiente, mas todas aquelas raízes precisavam ser tratadas com um método especial, o que naturalmente levaria um tempo considerável. Ele também sabia que quanto mais complexo fosse o preparo de um ingrediente, melhor seria o seu sabor. O exemplo mais típico era Nodder. Se preparado de acordo com o método fornecido pelo nitro vermelho, levaria 600.000 anos. Que tipo de conceito era esse? Só de pensar nisso, ele já ficava apavorado. Capítulo 149. Existiam 30.000 raízes principais, e cada uma delas precisava ser induzida a retrair sua energia por conta própria, e o que não tinha como acelerar o processo. Ele precisava deixar que Selva Vu absorvesse a energia por si só. Tudo o que ele podia fazer era encontrar cada raiz principal o mais rápido possível e acionar a recuperação de energia. No fim, Yuki ficou preso na selva de Vu por meio mês inteiro. Quando a última das 30.000 raízes finalmente liberou sua energia, toda a selva começou a se transformar. As bordas externas que estavam se expandindo de repente pararam e começaram a encolher a uma velocidade sem precedentes. Uma mudança dessa magnitude no continente Vu foi, é claro, detectada instantaneamente pelos satélites gourmet. A selva de Vu está recuando antes do previsto? E a velocidade está maior do que nunca. Além disso, todo o milho bebê já foi colhido? Essa notícia chegou rapidamente aos ouvidos do diretor Manson. Afinal, era ele quem cuidava da maioria dos assuntos no mundo humano. O presidente Shiryu e o vice-presidente Shigematsu se preocupavam apenas com os principais eventos e assuntos relacionados ao mundo da gastronomia. O que está acontecendo? Você descobriu alguma coisa? Manson exigiu. Tinha que haver uma razão para uma mudança tão drástica na selva. Descobrimos algo. Há cerca de 2 semanas, um chefe chamado Yuki viajou para a selva de Vu. Ele foi para lá em um dos nossos aviões da Organização Gourmet Mundial. O funcionário entregou o relatório a Manson. Yuki? Eu me lembro dele. O presidente o mencionou especificamente quando voltou. O nome causou uma profunda impressão em Manson. Era simples, ele havia ficado surpreso quando Ishiryu retornou e teceu tantos elogios a Yuki. Ishiryu nunca havia elogiado os 4 reis celestiais daquela forma, e no entanto, estava prodigalizando elogios a um estranho. E as informações desse estranho tinham acabado de ser inseridas no banco de dados da Organização Gourmet Mundial, constatando que ele tinha uma relação próxima com a vovó Setsuno e o mestre Jiro. Manson naturalmente prestaria muita atenção a uma pessoa assim. Yuki tinha ido ao continente Vu 2 semanas atrás, e o piloto que o levará até lá ainda estava esperando nas proximidades. Isso significava que Yuki ainda não tinha saído. Manson não pensou por um segundo que Yuki tivesse morrido na selva de Vu. Embora a selva fosse perigosa, alguém elogiado pelo próprio Ishiryu não poderia cair em um lugar como aquele.
Se ele não estava morto, por que ficou lá por meio mês? Era claramente anormal. Portanto, as mudanças na selva de Vu deviam estar relacionadas a Yuki. Rapidamente, Manson encontrou as informações de contato de Yuki e ligou diretamente para ele. Nos dias de hoje, contanto que você não estivesse em algumas regiões específicas do mundo humano, a comunicação era possível. O mundo gourmet, no entanto, era uma história diferente. Embora os satélites pudessem ser movidos para cima dele, estava repleto de criaturas capazes de derrubá-los do céu. Após muitas tentativas frustradas, o mundo humano desistiu. O mundo gourmet estava além de sua capacidade de observação. Foi por isso que, apesar da tecnologia avançada do mundo humano, eles não conseguiam sondar o mundo gourmet. Sua tecnologia simplesmente não havia atingido um nível capaz de suprimir aquelas criaturas. No coração da selva Vu, o telefone de Yuki tocou. Ele atendeu. Poucas pessoas tinham seu número, mas mesmo assim ele atendeu a chamada desconhecida. Olá, Sr. Yuki. Aqui é o diretor da Organização Gourmet Mundial, Manson. Os satélites gourmet detectaram um incidente grave na selva de Vu, onde o senhor se encontra. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento do ocorrido. A voz de Manson soou pelo telefone. Ao ouvi-lo, a imagem de um homem careca e musculoso surgiu na mente de Yuki. Manson. Antes de conhecer Ishiryu, ele era um bandido gourmet que acreditava na lei da selva. Mais tarde, ele foi derrotado por Ishiryu, que vendo algo de valor nele, o acolheu em seu grupo. Gradualmente, Manson foi influenciado por Ishiryu e acabou se tornando o terceiro em comando da Organização Gourmet Mundial. Na história original, após a morte de Ishiryu e a lavagem cerebral de Shigematsu, foi Manson quem carregou todo o fardo. Ele não aproveitou a oportunidade para se libertar agora que ninguém o estava segurando. Pelo contrário, ele herdou perfeitamente a filosofia de Ishiryu, dedicando tudo o que a Organização Gourmet Mundial possuía ao mundo humano. Como novo presidente da Organização Gourmet Mundial, ele poderia ter se deliciado com todo tipo de iguaria. Embora Midora tivesse destruído a maior parte dos ingredientes do mundo, muitos ainda estavam preservados. E os ingredientes enviados do mundo gourmet passavam primeiro por suas mãos. Mas Manson continuou a comer alimentos que pareciam comprimidos medicinais, demonstrando perfeitamente seu compromisso em não abusar de sua posição. E o que tinha grande respeito por Manson. Para passar de vilão a salvador de todos, Manson havia dedicado muito tempo à sua transformação, e os resultados eram visíveis a todos. Ele também respeitava Ishiryu, mas respeitava Manson ainda mais. Ishiryu não tinha ambições desde o princípio, ele nascerá santo. Manson era diferente. Ele tinha desejos intensos, por isso se tornou um bandido gourmet. Mas para um homem como ele chegar a tal ponto, era impossível não admirá-lo. Olá, diretor Manson. As mudanças na selva de Vu provavelmente estão relacionadas a mim. Descobri que toda a selva é, na verdade, um único ingrediente. Yuki contou-lhe tudo o que havia descoberto. Ele tinha uma boa atitude em relação a Manson, a quem respeitava profundamente. Se possível, escolheria ser seu amigo. E honestamente, a destruição que ele causou não foi pequena. Todo o milho bebê desapareceu e a própria selva foi gravemente afetada. Ele impactou essencialmente todo o ecossistema. Mas, devido a quem ele era, a Organização Gourmet Mundial não lhe causaria problemas. Além disso, quem poderia imaginar que a própria selva era um ingrediente? Ele replantaria o milho bebê mais tarde. Selva Vu é um ingrediente? Inacreditável. Após ouvir a descrição de Yuki, Manson ficou completamente perplexo. Ao mesmo tempo, ficou profundamente impressionado. Inúmeras pessoas já haviam visitado a selva de Vu ao longo dos anos. Mas a única pessoa que descobriu que era um ingrediente foi Yuki. Agora entendi a situação na selva. Não vou incomodá-lo mais, chefe Yuki. A forma como Manson se dirigia a ele havia mudado de senhor para chefe. O primeiro era apenas uma demonstração de cortesia. O segundo, um sinal de seu genuíno respeito. E isso era normal. Conseguir preparar Selva Vu com sucesso não era tarefa fácil. Entendido. Farei o possível para restaurar o ecossistema da selva depois. Yuki fez sua promessa e os dois desligaram. A Organização Gourmet Mundial rapidamente inseriu as novas informações sobre a selva de Vu em seu banco de dados. Enquanto isso, Yuki estava no coração da selva. Ali se erguia uma planta enorme que lembrava um pé de arroz. Ele podia sentir claramente inúmeras correntes de energia convergindo para ali. Em breve, a haste, que brilhava com uma luz dourada, começou a mudar. Assumiu a aparência de um céu estrelado, e os grãos de arroz nela incharam a um tamanho colossal, cada um com 100 metros de comprimento. Como esperado do mundo de Toriko, todos os tipos de ingredientes realmente existem. Um arroz que se parece com o céu estrelado, e vem do continente Vu. Vou chamá-lo de arroz estrela Vu. Yuki lembrou-se do molho Vulstar da história original e decidiu usar esse nome. Como descobridor do ingrediente, ele tinha o direito de lhe dar um nome. Em breve, a convergência de energia cessou. O arroz Vulstar havia atingido seu estado ideal. Yuki mal podia esperar para colhê-lo, armazenando-o em seu depósito. Ele, no entanto, deixou um grão de fora para levar consigo. Do contrário, seria difícil explicar como transportou tudo. Essa única haste continha centenas de grãos, cada um com 100 metros de comprimento. Um era mais do que suficiente para compartilhar com todos. O restante, naturalmente, era dele. Além disso, ninguém jamais tinha visto o arroz Vulstar, então não saberiam como ele era e não suspeitariam que ele estivesse escondendo algum. Quanto a quando Selva Vu voltaria a produzir arroz Vulstar, ele não fazia ideia. Mas o ciclo certamente não seria curto.
Afinal, a selva existia há eras. Embora tivesse perdido muitos nutrientes para o milho bebê, depois de produzir o arroz Vulstar desta vez, restaram apenas 20 a 30% de sua energia. A próxima colheita provavelmente ocorrerá daqui a muito, muito tempo. E o que estava agora extremamente curiosa. Qual seria o sabor de um ingrediente cultivado com os nutrientes de um continente inteiro? Quanto ao milho bebê, ele não precisava mais ir ao vulcão Vu. Toriko tinha ido lá porque era o único lugar onde se podia cozinhar o milho e fazer pipoca bebê. Mas Yuki tinha sua habilidade do tipo crescimento, inferno. Com ela, ele podia facilmente fazer pipoca bebê sem precisar ir a um vulcão. Carregando o arroz Vulstar, Yuki replantou as sementes de milho bebê. Somente depois de vê-las começarem a absorver os nutrientes com sucesso, ele decidiu ir embora. Nesse momento, ele também começou a se perguntar se deveria encontrar tempo para aprender as técnicas de um regenerador. Algumas de suas habilidades eram muito úteis. No mínimo quando se tratava de restaurar um ecossistema, embora ele não pudesse afirmar que conseguiria devolvê-lo ao seu estado original. Ele poderia ao menos restaurar uma parte dele. Então, ele decidiu que após retornar, faria uma viagem à Terra da Cura. Com a ajuda da vovó Setsuno, aprender com Yosaku não seria um problema. Como agora tinha um grão de arroz enorme, não podia voltar de avião. Também não confiava em ninguém para o transportar, então decidiu carregá-lo e voltar de avião ele mesmo. Ele contatou o piloto que o aguardava havia meio mês. Embora o piloto estivesse praticamente de férias remuneradas, ainda assim era necessário informá-lo. Voar de volta por conta própria seria mais rápido e seguro, mas quando não havia necessidade, Yuki não viajava dessa forma. Assim, sem mais nem menos, Yuki carregou o super arroz de 100 metros de comprimento de volta para a cidade gourmet, chegando a uma das entradas do refeitório Setsuno. O refeitório de Setsuno tinha muitas entradas. A maior delas tinha centenas de metros de altura, construída especificamente para acomodar ingredientes gigantes e utensílios de cozinha. Yuki, carregando o arroz, chegou por aqui. Ao chegar à entrada, ele contatou Setsuno. Aquele arroz era simplesmente grande demais. Era difícil encontrar um lugar adequado para cozinhá-lo. A cozinha dela era mais apropriada. Que arroz estranho. Onde você conseguiu isso? Ao observarem o grão de arroz incrivelmente grande com um padrão estrelado e fluido em sua superfície, Setsuno e Nono também ficaram muito curiosos. Afinal, não havia nada parecido registrado na enciclopédia de ingredientes atual. Isto é da selva de Vu. Yuki contou-lhes toda a história de como encontrou o arroz Vulstar e preparou a selva. Nunca imaginei que selva Vu seria um ingrediente de preparo especial. Ainda bem que dá para ouvir as vozes dos ingredientes, senão, não teria como descobrir o arroz Vulstar. Esse nome é bem apropriado. Setsuno disse com um sorriso. Yuki então levou o arroz para a área de preparo. Como precisava deixar uma porção para os outros, ele cortou um pedaço. Setsuno preparou o arroz pessoalmente. Enquanto o arroz cozinhava, um aroma incrivelmente tentador começou a se espalhar, preenchendo rapidamente toda a cozinha subterrânea. Nem mesmo o espaço subterrâneo conseguiu conter a fragrância. Infiltrou-se na terra e espalhou-se por toda a cidade gourmet. Todos que sentiram o aroma ficaram completamente perplexos, sem saber de onde vinha aquele cheiro incrivelmente atraente de arroz. Que fragrância é essa? Ela está penetrando até o chão. Será que a senhora Setsuno descobriu algum ingrediente novo? Yuda foi o primeiro a identificar a origem do aroma. Vinha do subsolo. Sem dúvida, era a vovó Setsuno cozinhando algo, mas ele também descobriu que esse aroma era muito intenso. Nem mesmo a terra e os edifícios conseguiram bloqueá-lo, parecia penetrar em tudo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.